O AP301. E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast AP301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota, monstro! Porque hoje vamos estar monstros daqui a pouco, sabe? O monstro vai sair da jaula. O nosso convidado hoje, é pesado. Peso pesado no sentido de qualidade de vida, bem-estar, né? Esse aí, Wagner Ferreira. Já é de casa, né, Carlão? Vocês vão sentir pelo sotaque durante o podcast. Vocês vão saber de onde ele vem, né? As origens. Mas antes vamos fazer um brinde, né? Que a gente merece. Saúde. Aí, muito bom. Wagner Ferreira, seja bem-vindo mais uma vez ao AP. Eu que agradeço aí o convite, a participação. Tenho certeza que vai ser um bate-papo legal. Bastante informação, bastante divertimento aí, mas com muito conteúdo que o pessoal vai aproveitar bastante. Isso aí vai ser uma aula, né? Com certeza. Hoje é aula. Hoje vocês têm aí um profissional aí à disposição de vocês. A gente vai tirar nossas dúvidas, as dúvidas também das pessoas que mandaram pra gente. Mas vamos direto ao ponto, né, Wagner? Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, da onde você é, para as pessoas que ficaram curiosas. Da onde será que ele é? Descobrirem com esse sotaque aí que é peculiar, né? Como o Edu já falou, a gente já é de casa, né, Carlão? A gente já se conhece há alguns anos, desde de moleque. Sou de São José do Barreiro mesmo, formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, depois me pós-graduei em Nutrição. Recentemente me pós-graduei em Senescência, né, o trabalho com a terceira idade, que é o trabalho que hoje eu trabalho há 12 anos com o público da terceira idade, e é o do trabalho que eu tenho assim, um carinho especial, porque é transformador e tem me levado aí a uns nortes que eu não imaginava no início da profissão, mas hoje eu não me vejo sem fazer ele. É lindo esse trabalho, a gente vai querer saber mais, até porque no seu currículo que mais tem é projeto. Então a gente vai explorar bastante para conhecer um pouco mais desse seu trabalho, que é sensacional. E a gente sempre tem, né, esse foco. Caramba, dá dica e tal. Especialista em terceirizado, a gente sabe que tem. Sim. Mas a gente não vê muito na mídia isso, né? Falando tanto, e você vem com um trabalho aí de trazendo isso para o foco e colaborando aí com a saúde e qualidade de vida de muita gente. Isso é muito legal. Na mídia é melhor idade. Mas ninguém fala como manter saúde na melhor idade. Pois é, isso é muito legal e tenho certeza que vai ser muito bonito de conhecer esse seu trabalho aí também. Legal. Mas nem sempre você chegou já sendo profissional de educação física. Sim. Então conta um pouquinho da sua história. Eu venho de uma cidade pequena, 5 mil habitantes, né, Carlão? Uma cidade pequena, São José do Barreiro. Sempre gostei muito de esporte, venho de uma família bem humilde. Batalhei bastante para poder estudar, né? Fazer a faculdade não foi fácil, porque de São José do Barreiro para Cruzeiro, que foi onde eu fiz minha faculdade, são 72 quilômetros. Trabalhava em supermercado, então tinha que trabalhar e estudar. Todos os dias ir para Cruzeiro e voltar. Então, assim, bastante batalha, bastante corrida. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aí. Fiz uma primeira seletiva minha para poder trabalhar. Eu lembro que eu abandonei o trabalho de mercado, que eu ganhava um pouco melhor, para receber metade, mas já para entrar na área. E de lá para cá me tornei diretor de esporte no município, desenvolvi alguns projetos na parte do esporte em si, né, com a parte de corridas, teve campeonato de futebol, e fui migrando para a parte da terceira idade dentro da própria prefeitura que eu trabalhava, para poder encaixar dentro do social, do CRAS, né, numa oficina de fortalecimento de vínculo e convivência social. E ali foi feita as propostas, foi se abrindo, e hoje a gente tem esse projeto que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, mas por que você resolveu focar nos idosos? Você viu que eles estavam ociosos? Na realidade, eu vou ser muito sincero que o projeto da terceira idade, ele caiu para mim no meu colo como um desafio. Eu era diretor de esporte na época, aí fui exonerado do cargo, e a secretária do social na época me chamou porque tinha vaga para trabalhar com o idoso, né? E assim como eu falei para ela na época, eu falei, eu não tenho experiência com trabalho com idoso, mas o profissional de educação física, ele é preparado para trabalhar com qualquer tipo de indivíduo em diferentes faixas etárias. E lógico que a gente vai pesquisar, a gente vai trabalhar, vai se especializar. O trato é diferente. Isso, E de lá para cá eu comecei a fazer pesquisas, estudar mais, e à medida que eu ia estudando e pesquisando, mais eu fui gostando, e ao passar dos anos eu fui me especializando mais e desenvolvendo algumas técnicas minhas de trabalhar. Né? O que a gente observa hoje no idoso é como o Carlão falou, você tem trabalho para melhor idade.
Tá, mas o que é o trabalho com a melhor idade? Quando começa o processo de senescência, que é o processo de envelhecimento? As pessoas falam do idoso e pensam lá com 60, 50 anos, mas na realidade não é. A gente começa a envelhecer a partir do momento da fecundação. Até os 30, exatamente. Até os 30 anos, eu tô ali me desenvolvendo. Depois do 30 começa a decadência. Eu que o diga! Nossa! Tem sofrido, tá? Depois tem sofrido, tá? Eu depois sei que é isso. Você começa a perder tudo. Você lembra dos seus 30? Eu tô assistindo na pele, tá? Às vezes a gente vê esses jovens falando que, nossa, vou fazer 30, vou fazer 20. Eu falei, nossa, você tá ficando velho mesmo. Dá uma dó, né? Você tem nem cabelo branco na cabeça. Tem aí, gente que a gente traz aqui, porque eu já fiz, não sei, 20 e poucos anos. Falei, nossa, como tá velho. Mas isso é verdade, porque a gente sente que o nosso esforço é muito maior, pelo menos assim, você me corrija se eu estiver errado, do que quando eu tinha, né, meus 20 e poucos anos. Esforço e recuperação. E recuperação, né? Porque além de a gente ter uma rotina de trabalho, tem essa questão aí de você também dedicar um pouco mais de energia para isso. Sim. E o corpo não é o mesmo. O corpo muda e você sente isso. À medida com que a gente vai envelhecendo, se a gente não estimula o nosso corpo, tudo que ele foi criado, ele vai perder, tá? É o que eu sempre falo pro pessoal, a gente fala de massa muscular, como, né, a hipertrofia, você pensa na estética, mas na realidade você tem que pensar na qualidade de vida. O indivíduo, ele começa a perder massa muscular justamente para poder envelhecer e chegar a falecer, a morrer. É triste falar isso, mas é uma verdade, a gente perde massa muscular para a gente morrer. Tanto que quando você pega um indivíduo longevo, né, pessoas de uma idade bem avançada, você observa que a maioria deles tem um nível de sarcopenia, que é a perca de massa muscular. Porque ele vive por mais tempo, ele veio perdendo essa massa. Então, é muito comum hoje em dia você ver um indivíduo mais longevo, né, o idoso, com osteoporose. Mas não é normal. É comum você ver ele com diabetes, você ver ele com pressão alta, você ver ele até com sarcopenia, mas não é normal. Por que não é normal? Porque depende das escolhas que foram feitas lá atrás. Tá? Por isso que a gente tem que falar, quando a gente fala de envelhecimento, não pode pensar acima dos 60 anos. Você tem que pensar a partir do momento que você nasce. Tá? Qualidade então, a qualidade de vida. Todo momento. Porque todas as escolhas que você vai fazer, principalmente na fase 2 da senescência, que é a partir dos 30 anos, ela vai decidir como vai ser a sua vida lá atrás. Entendeu? Lá na frente. Se você vai ter uma qualidade de vida onde você não toma nenhum medicamento, você vai ter uma porrada de medicamento que você vai tomar. Então, são escolhas que você tem que fazer. Então, não dá para pensar, embora a gente fale, o cara tem só 30 anos. Mas não dá para pensar, porque a partir dos 30 anos, tudo começa a ficar muito mais difícil. Isso engloba não só a prática de atividade física, mas também a alimentação, né, os hábitos também. Geral, tudo isso interfere. Com certeza. Mas vamos supor, para quem, né, realmente não teve essa consciência durante esse período e já está nessa faixa etária aí de idade, como que é feito o trabalho para que a gente consiga minimizar ou, se é possível, recuperar? Recuperar. Ótima pergunta. A maioria dos meus alunos começaram depois de mais velhos, tá? Meus projetos hoje da terceira idade, a maioria tem mais de 50 anos e alguns deles... O mais novinho tem o mais novo tem 47 anos. Então, assim, a maioria deles nunca tiveram atividade física, começaram agora. Então, é possível, sim, você aplicar técnicas e conseguir melhorar a qualidade de vida deles, né, tanto na parte funcional, na parte psíquica, adequando às necessidades dele. Eu sempre falo, não pode tratar o idoso falando o tal doinho, coitadinho, né, bonitinho, infantilizando o idoso. E nem menosprezar também. Exatamente, infantilizando o idoso. Isso não pode ser feito. Por quê? Porque eles têm todas as capacidades deles. O que você tem que fazer é adequar o seu treinamento voltado para aquilo, tá? Voltado para as limitações deles. Então, quando você fala de técnicas a serem usadas, no meu caso, eu gosto muito de trabalhar com o idoso o trabalho de força contra resistência. A musculação ou o trabalho resistido utilizando os elásticos, que é uma das coisas que eu aplico muito no meu projeto. Por quê? O que o idoso tem? Uma diminuição de velocidades e movimentos. Você pode ver que o idoso fica mais lento. Por quê? Porque ele perde massa muscular de fibras de contração rápida. Então, é comum você, às vezes, profissional falando para o idoso assim, tem que trabalhar com cuidado. E assimila o cuidado com trabalhar de forma lenta. E não é uma realidade. Parece que tá com um cara que tá quebradinho. Exatamente. O cuidado que você tem que ter é com as limitações que ele apresenta ali.
você aplica as técnicas corretas com as limitações que ele tem. Mas você tem que estimular ele a fazer uma contração rápida para estimular a fibra justamente que ele está perdendo, que é a fibra de contração rápida, e manter com ele a funcionalidade dele tranquila, mantendo aquela massa muscular ou estimulando até o ganho dela. Porque é possível ter uma hipertrofia depois de mais velho, não há problema nenhum. É óbvio que você não vai ter o mesmo ganho que um indivíduo de 18 anos que está com uma bomba de hormônio no corpo, entendeu? E como é que é o processo assim, de avaliação? Porque cada, né, aluno, pessoa que você, né, atende, que você cuida da consultoria, tem as suas particularidades. Como é que é essa avaliação? O que você costuma geralmente olhar, perceber, para poder chegar? Porque acredito que além do físico, você também percebe o mental e emocional. Como é que é feito esse processo? Cada indivíduo tem dentro de si as suas individualidades. Isso tem que ser levado em consideração, né? Então, quando você fala de um treinamento, indiferente da idade, você vai ter que fazer uma avaliação física, tá? Uma avaliação física. Dentro da avaliação física tem a parte da anamnese, que hoje em dia não se usa muito, mas é muito importante para você avaliar o seu cliente. Justamente por isso, para você ver se a parte psicológica dele está condizente com aquilo que ele faz, entendeu? Então, você vai fazer uma anamnese, um questionamento, um questionário que ele vai te responder. Para ver se ele está lúcido, exatamente. Na realidade, no seu anamnese, você tem diversos tipos de técnicas que você pode usar. Desde um controle de lucidez, a uma questão na parte de nível de estresse, ao dia a dia dele. Você precisa de informações dele. Se o dia a dia dele é corrido, quantas refeições ele faz, se ele fuma, se ele bebe, todos isso você tem nesse questionamento. Depois, você vem com a avaliação. No meu caso, eu aplico a biopedância magnética, eu utilizo as fitas métricas para fazer as mensurações de medida assim, de circunferência do corpo e também o adipômetro, que é para você pincelar a gordura. Tá? Se a gente pensar na forma mais fidedigna de avaliação, de mensuração de gordura, é o adipômetro. Hoje se usa a biopedância porque ela te dá praticidade. Mas se a gente falar de segurança e fidedignidade, você vai trabalhar com o adipômetro, que ele pincela ali a gordura, você tem uma mensuração melhor. Mas dependendo do indivíduo, a circunferência, o adipômetro, a biopedância, ela resolve para você e te dá dados ali de percentual de gordura, índice de massa magra, índice de massa gorda, que é onde você vai utilizar aqueles dados para fazer uma periodização de treino e trabalhar com o seu idoso de uma maneira correta. Então, não tem como você montar qualquer tipo de treinamento, seja para qualquer faixa etária, sem fazer uma boa avaliação desse cliente. E você aplica essa sequência de treinamento, geralmente aonde? É na academia, num espaço, ou é em casa? Como é que é o seu trabalho? A gente brinca que o professor ele é igual um bombril, né? Ele tem que se virar nos 30. Então, hoje eu tenho meus alunos da academia, tá? E tenho os meus alunos de consultoria online e tenho os meus alunos do meu projeto. Então, se você me falar, Wagner, o que você aplica hoje? Hoje eu aplico inúmeras técnicas. Tá? Para o grupo da terceira idade, eu aplico técnicas de grupos, né? Técnicas de grupo, utilizando trabalhos aeróbicos com mais dinamismo em espaços abertos, tá? Com espaços abertos, usando deles controle de lateralidade, noção de espaço temporal, dando para eles controle de agilidade e com a parte de elástico, a recuperação de força, flexibilidade, resistência, né? Na questão da academia, já tem outro tipo de trabalho, já é um trabalho mais minucioso, já é um trabalho mais metódico, que aí visa o ganho de massa muscular utilizando de aparelhos, né? Aí ali você já estimula com cargas, a porcentagem de cargas que vai ser trabalhada, o objetivo que cada aluno quer, se é emagrecimento, se é hipertrofia, se é resistência, se é só o condicionamento físico. E dentro da consultoria online é o processo de informação, né? O aluno me passa os dados que ele tem, que ele precisa, e ali a gente vai aplicar toda uma avaliação online, pegando informações que você precisa, para fazer uma avaliação não tão 100% fiel, mas que dá para você ter uma base ali para um trabalho, e ali aplicar tudo o que tem que ser feito, desde dieta, treinamento para o aluno. E eles também, não pode ter uma rotina de exercício, por isso que você faz até na rua, justamente para sair do ambiente. O dinamismo? A ideia da mudança de ambiente é só para ele dar o dinamismo, tá? Porque, por exemplo, se você falar para hoje pegar na academia, quem gosta de academia, a maioria vai falar para você que não. Tá? Por quê? Porque ele é metódico. Exato, também, ele é metódico. Você às vezes se vê num ambiente que você não está inserido ali, porque você não vê tantas pessoas, às vezes idosas, na academia. E muitos também, quando vai para a academia, quando o indivíduo vai para a academia, na maioria das vezes ele quer alcançar um objetivo que ele não tinha, né? E ela por quê? Porque ele é decorrente de uma inatividade.
Então, de repente, ele está indo para uma vida nova, um estilo de vida novo, abandonando a parte de alimentação que ele estava acostumado a fazer, ou às vezes um descanso que ele está acostumado a fazer, então ele está indo para a academia com uma forma de obrigação. Aí ele chega lá, todo dia um exercício meio parecido com o outro, vamos dizer assim, né? Porque a segunda-feira ele treina peito, ele vai treinar peito na outra segunda, o cara já vira e fala assim, pô, você não vai mudar não, cara. É a rotina que vai ficando... que atrapalha. Então, quando você pega um grupo e você está trabalhando com ele o dinamismo, você consegue segurar mais esse cliente. Sem falar da interação entre eles que estão assim num grupo... Vínculo, que, poxa, tem afinidades, tem semelhanças. Cada aula com eles deve ser um podcast que você escuta, né? Ah, não. Pois é, e tem essa parte bacana aí, que é a troca de experiência. E o mais engraçado é que quando você chega para um cliente, diferente da idade, tá? Ele quer saber com quanto tempo ele vai ter o resultado. Ele levou uma vida esperando, mas ele quer saber e que é rápido. Quando vai chegando no verão, a academia lota. Nossa, nem fala isso. Agora no inverno dá uma esvaziada. E quer saber quantos quilos você vai perder até o carnaval. Né? O carnaval é um chamariz pra academia. Entre janeiro. E quer saber se dá pra trincar o abdômen, a menina quer usar um shortinho, o cara quer sair sem camisa. Mas aí não vê que, assim, depende muito da pessoa, de você. Porque não adianta nada você querer, vou comer isso, vou furar a dieta, vou fazer isso aqui, porque não vai adiantar. Então tem que ter resiliência. 300 dias de boa e 60 ele quer mudar. Pois é, mas eu falo isso por mim mesmo, porque eu tenho essa ansiedade mas de querer. Porque até o meio que você frequenta da academia te condiciona a isso, porque você tem reflexos de pessoas que estão já alcançaram um resultado bacana, aí você fica lá, caramba. Vai ver quanto tempo. Quando você entra a primeira vez na academia, é um sofrimento, porque você fica ali sentindo um estranho no ninho, porque você tá fora dali. A gente vive numa sociedade imediatista. A gente não pode abandonar isso. O pessoal quer tudo da noite pro dia. Isso é de uma forma geral. E cada vez mais. E quando se fala de performance, de objetivos a ser alcançado dentro de um treinamento, não é diferente. Eles querem algo que seja o mais rápido possível. É muito comum você ver no verão surgir as modas do fitness, né? Ou é um suplemento que ganha um destaque, ou é um tipo de aula que ganha destaque, e sempre vendendo o imediatismo do resultado que você busca, principalmente quando você fala de emagrecimento. Tá? É muito comum. Esses remedinhos aí, que não é manipulado. Se você pegar o Quimera hoje, poucas pessoas conhecem, que é um termogênico que se usa... Achei que fosse aquele celular antigo pra caramba. O Quimera era uma caixinha de um termogênico que tinha até uma cobra, uma naja nele, e apresentava resultados satisfatórios de emagrecimento e tal. Cara, e nas prateleiras vendia aos montes. Hoje, se você vai lá, quase ninguém compra. Por quê? Porque ele foi feito um merchan em cima dele naquele verão. Assim aconteceu na época da Zumba, quando teve uma explosão da Zumba no Brasil, porque vendia-se a perca de 1000 calorias durante um processo de aula. Fit dance. Entendeu? Então, assim, no verão, procura-se o imediatismo. E o cara acha que vai tomar remédio sentadinho aqui, tomando cerveja, e a barriga vai subindo. Olha, eu falo para todos os meus clientes, cara, você quer perder gordura? Aprende. Vai ter que ter paciência, vai ter que ter dedicação, vai ter que ter disciplina acima de tudo. E, cara, não tem como. Você vai ter que esperar. Espera que o processo vai vir. É dia a dia fazendo aquilo ali e não tem como fazer milagre. Você vai alcançar emagrecimento, você consegue todos os dias. Só que você só vai mensurar resultados ao longo de 30, 15 dias, você consegue mensurar. E qual que é o dado que a pessoa se preocupa? O peso. As pessoas acham que peso é sinônimo de gordura. E não é. Peso não é sinônimo de gordura. O peso é um dos dados que a gente utiliza para mensurar a gordura corporal do indivíduo. Porque o peso, ele tem fatores que mudam deles ali. É peso residual. Não pode comparar o peso do Edu comigo, porque o cara mede 1,90 m, sei lá. Sim, se você colocar ali, por exemplo, o peso, fala assim, Wagner, eu emagreci. Não, você está mais leve. A gente só vai descobrir se você emagreceu depois que a gente fazer uma mensuração. Porque se você teve lá uma perca de peso, de volume de peso, de 4 quilos, e na mensuração a gente descobre que esses 4 quilos foram de massa muscular, meu amigo, você não emagreceu. A gordura continua ali. Você tá entendendo? A gordura continua ali, ela não saiu do seu corpo, ela continua ali. Então você não emagreceu, você teve uma falsa... Não que a gordura mudou de lugar, mas ela tá mais concentrada na barriga. Então você seca na barriga, mas fica maior percentual em outro lugar. Se você consegue diminuir uma em um local. Sim, isso acontece. Quando você está num processo de adipogênese, que é a perda de gordura como fonte de energia, o seu corpo contribui com gordura de todas as partes. Só que é aquela história, aonde tem mais,
contribui com mais, onde tem menos, contribui com menos. Porém, a parte estimulada aumenta naquela região o número de mitocôndrias, que são as enzimas que são responsáveis pelo processo catabólico. Então, quando você treina, você pode observar que o músculo que você mais treina, ele tende a perder mais gordura. Por quê? Porque você tem ali um aumento de hormonelas responsável pelo processo catabólico que concentra ali mais e ali tem menos gordura. Então, no processo de quebra total, você vai ver mais no bíceps a definição do que no abdômen. Por quê? Porque no abdômen tem muito mais gordura. Então, ali contribuiu bastante. Mas como ele tem bastante gordura, demora para você ver. Demora para você ver. Mas existe uma perca maior de um lado por conta da diminuição da gordura que tem ali. Tá? Então, eu tenho menos gordura, então eu contribuí com menos, mas eu tenho menos, então em proporção visual, eu vou perceber mais no bíceps do que no abdômen, por exemplo. Que a barriga é uma aula. Fico olhando pro Wagner, eu fico assim, igual aqueles aluninhos, prestar atenção no professor aqui, é muito conteúdo. É, bastante. E às vezes, cara, você pensa que malhar é simples, mas não, tem todo um conhecimento por trás aí que é necessário, bagagem que você traz aí da sua carreira aí, da sua vida profissional. Inclusive competição também. Pois é. E a gente até vai entrar nesse mérito aí, mas como a gente ainda está falando de terceira idade, eu queria que você falasse um pouquinho dos cuidados que também, né, as pessoas que querem praticar o que você tem para a prática de atividade para a terceira idade, para a faixa etária. Quando a gente fala do idoso, é aquilo que eu falei, a gente tem que ver quais limitações esse idoso tem. Ele tem um acúmulo de gordura, ele está sedentário e indo para a atividade ou não? Ele já vem de uma atividade física, porque a gente fala atividade e exercício. Atividade física é você se movimentar. Exercício físico é quando tem um objetivo. Ele tem tempo, ele tem repetições, ele tem todo um processo ali, vamos dizer assim, uma periodização voltada a um objetivo. Isso é exercício. Então, se você caminha até a padaria, é uma atividade física. Se você faz meia hora de caminhada, ele é um exercício. Mas eu não caminhei nos dois? Sim. Mas na padaria você foi, se precisou parar com alguém, você foi mais devagar. Você precisou acelerar ou diminuir, você faz. Agora, quando está em exercício, existe um tempo a ser cumprido, uma distância a ser cumprida, uma velocidade a ser cumprida para bater uma meta. Isso é exercício, tá? Então, assim, com o idoso, a gente precisa saber se, primeiro, de que nível que ele vem. Sedentário, ativo, né? E é a primeira coisa que tem que verificar. Depois tem que ser feita a avaliação normal. O que a gente faz na questão do idoso, que não faz, às vezes, na maioria das pessoas, é o teste de força. Tá? Existem alguns aparelhinhos que você usa para fazer o teste de força com o idoso, o teste de reflexo do idoso você faz, você mensura. Eu ia perguntar, a gente que vem de cidade do interior deve ter muito senhorzinho da roça, isso deve fazer uma diferença brutal também. Sim, dependendo do que ele trabalhou na roça. Na parte de força, sim, mas na parte de agilidade, às vezes, não. Tá? Por exemplo, eu tenho a equipe de vôlei minha adaptada, né, da melhor idade, acima de 50 anos, então eu tenho 50, 60 e 70 anos. O que a gente observa? Que as pessoas que vêm do público mais, assim, do trabalho rústico, eles têm uma dificuldade muito grande com a coordenação motora fina. E desempenham uma força muito grande com a coordenação motora grossa. Então, são coisas que você acaba tendo que associar. Em palavras mais simples, a delicadeza. A delicadeza e a força. Difícil, exatamente. A brutalidade. Ter um equilíbrio entre isso, porque dependendo do movimento, exige um pouquinho mais de força, o outro não pode forçar tanto. Isso, exato. Você não pode também se jogar para ir atrás da bola. Principalmente na questão de coordenação motora. Hoje eu faço um trabalho com o meu grupo da terceira idade e eu aplico neles trabalhos de agilidade, de noção de espaço temporal, porque a grande maioria às vezes não tem essa agilidade, esse tempo de reação. Por quê? Porque não foi estimulado à medida que foi passando. Exatamente. E eles são ansiosos, eles querem fazer, se jogar, por exemplo, igual você falou do vôlei, vão lá se jogar no chão para correr atrás da bola. A gente foi jogar um torneio em Igaratá, foi um amistoso que a gente teve em Igaratá. E aí foram várias cidades, né? Foi tipo um festival de vôlei adaptado para a melhor idade. Foi um dos primeiros eventos que o meu grupo foi, cara. E chegou lá, eles fizeram os jogos deles, foi bem abaixo do nível das outras equipes, porque a gente estava começando. Nossa cidade não tinha nem um ano de vôlei adaptado contra 15 da cidade mais nova. E aí, quando terminou o jogo, minha equipe foi fazer aquela travessia pro meio da quadra, né? Que a gente fala do mergulho.
Cara, um dos meus idosos deu uma cambalhota, virou 3 cambalhotas e eu fiquei olhando ali. Aí a esposa dele, não liga não, ele já fez jiu-jitsu. Cara, com 60 anos, falei, que mas bom é um que ele cuidado, fez. você fica preocupado. Foi a milhão essa hora. Meu Deus, mas deve ser maravilhoso. Mas é muito bom. Mas da onde veio o vôlei adaptado? Onde surgiu isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar até você me falar. O vôlei adaptado, ele é novo no Brasil, mas nem tanto, né? Hoje a gente já tem a Federação Brasileira de Vôlei Adaptado. Surgiu, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira aqui, em 1996, se eu não me engano. E aí eles adaptaram o vôlei para idoso como uma forma recreativa. Já era para idoso. Isso, já era para idoso. Tem um vôlei adaptado, né, que é pro cadeirante, né? Uhum. Mas esse do idoso, ele foi feito com a ideia de fazer um trabalho recreativo pro idoso. Inclusive, a gente recebeu o Guilherme Maia aqui, que ele não tem uma das pernas, ele joga vôlei, inclusive tá na seleção. Sim, tá. Mas é outro vôlei adaptado. É um outro vôlei adaptado. Qual que é o adaptado da terceira idade? Ele tem as adequações para não ter rebatidas, para diminuir a agressividade do vôlei, tá? E você pode segurar a bola. Então, quando ele segura a bola, diminui um pouco daquele impacto que o idoso não pode sofrer, mas não tira o dinamismo. Tá? Hoje o vôlei adaptado começou com uma ideia recreativa e hoje ele é altamente competitivo. Ele se tornou uma modalidade. Tá? Então, ele tem os jogos da melhor idade do estado de São Paulo, né? Que era o antigo Jore, agora virou Jome. E tem a Superliga, que é a Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado. Então, a minha equipe está disputando a Confederação Brasileira. A gente está disputando na cidade de Guaratinguetá, que é essa primeira rodada, que é a fase regional. Se passar, vai para o estadual. Se passar, vai para o federal. Né? Então, assim, por disputar o Campeonato Brasileiro. Então, são etapas porque ele se tornou um evento muito dinâmico. E os jogadores altos dos basquetes, né, ex-jogadores de basquete, migraram para o vôlei adaptado, que deu assim um boom, vamos dizer. Você já vem esportista, e é regulada, a rede não é o mesmo tamanho. Oficial, é oficial também? 2,23. Olha isso, eu estava imaginando aqui que seria ajustado. 2,24 no feminino, 2,43 no masculino, manteve. O calibre da bola é que é menor. A calibragem da bola é de 1,5. Né? Ela é mais murcha. É bem mais murcha. Porque ele pode segurar, né? Eles conseguem segurar. Que bacana. E deve ser, assim, sensacional como que eles ficam, né? Caramba, disputar campeonato, viajar. E até para incluir um pouquinho antes, da onde você viu esse vôlei e resolveu colocar em Barreiro? Cheguei em Barreiro. Cara, quando eu falei que eu ia aplicar o vôlei adaptado em Barreiro, me chamaram de louco. Mas onde você viu? Falaram assim, você é maluco. Você viu num curso? Então, na época de faculdade, a gente já teve já conheceu um pouco do vôlei adaptado, porque durante o estudo, né? A gente faz, durante a formação da faculdade, foram feitas propostas de trabalho para poder trabalhar com a terceira idade e tal. Então, havia as propostas já do vôlei inclusivo. Mas foi numa conversa com uma amiga minha, a professora Regininha de Cruzeiro, que a gente falou, eu falava que eu tinha já o trabalho da terceira idade, porque eu já havia fazendo um trabalho com a terceira idade há mais de 10 anos de fortalecimento, né? De condicionamento físico. Não se falava na prática de desporto. E aí, quando eu conversando com a Regininha, falando sobre o trabalho que a gente tinha, ela falou, nossa, eu trabalho para a terceira idade em Cruzeiro, mas eu trabalho com vôlei. Falei, poxa, é legal, cara. Mas você ficou imaginando vôlei comum. Não, já o vôlei adaptado. Quando ela falou o vôlei, eu já associei o vôlei adaptado. E aí eu peguei, virei e falei para ela assim, poxa, daria para me levar para Barreiro. Sabe por quê? Porque o meu trabalho da terceira idade hoje, ele tem um trabalho de fortalecimento de vínculo e convivência social. Mas o que a gente vê hoje no idoso? Ele com baixa perspectiva de vida. Se você pegar um idoso, na sua maioria das vezes, perguntar qual a perspectiva de vida dele, a maioria não sabe. E quando é de uma cidade interiorana, sabe menos ainda. Às vezes vai até desanimando. Essa cidade é tranquila, mas diminui a perspectiva de vida. Você não vê muitos afazeres depois de uma certa idade. Você trazendo todas essas informações para mim, geralmente, principalmente com São José do Barreiro, que é uma cidade bem do interior, você não imagina que tem estudo para terceira idade. Esse movimento, você fica surpreso. Muita gente fica surpresa. Eu fico imaginando até você chegando nos campeonatos e Barreiro, cara. Onde é São José do Barreiro? É muito comum as pessoas falam assim, mas onde é essa cidade? E aí, quando eu levei para Barreiro, eu levei com o intuito de dar perspectiva de vida. Tá? Porque Barreiro tinha passado por um processo, uma cidade pequena, isso é muito alarmante. Tinha tido casos de suicídios, né? E alguns de idosos, e não se sabia o porquê, o real motivo daquilo. Tá? E devido ao trabalho que eu já vinha fazendo, tanto no esporte, depois no social, dava para se observar que a falta de perspectiva de vida era um gerador disso, de depressão.
E a partir do momento que você não tem uma perspectiva de vida que te gera uma frustração, se você não tem perspectiva de vida, você não tem nenhum valor da sua vida. Então, para você tirar em qualquer hora, você tira. E às vezes, assim, não sei se é o caso, mas, por exemplo, os filhos crescem, saem de casa, mais ter neto, mas você passa um período de tempo maior sozinho se você não mora com E hoje, com a família. decorrente do celular, diminuiu ainda mais. Às vezes a pessoa está dentro do mesmo cômodo e existe uma distância. E eles passam a ter essa carência. E eles não têm esse dinamismo com o celular também, então eles ficam de fora. Exato, acaba ficando bem distante, né? E aí eu trouxe o vôlei com essa intenção. Que legal. Só que acabou que o pessoal começou a gostar, e quando viu, já estava... Então, em Barreiro, você não vê mais vozinho e vozinha sentado na varanda, na cadeira, que é essa visão que a gente costuma ter. Sentado mexendo no Mas se vai na quadra lá, no espaço lá, eles estão lá jogando. Falam muito isso. Falam assim, cara, como é que pode, né? O pessoal não para, porque na segunda-feira e sextas eles têm o trabalho... Estão lá, qual que é a idade do mais velho? Eu perguntei do mais novo, agora do mais velho. Há pouco tempo atrás eu perdi o mais velho, que era 93 anos. 93 anos. Totalmente lúcido e ativo, tá? Lúcido e ativo. É o que eu falo. Você imagina você chegar a 93 anos, podendo dirigir, tá? Dirigir, com todas as suas qualidades físicas normais, dentro das suas limitações, decorrente do processo longevo. Dentro do seu processo longevo, tendo sua lucidez total. Jogava o vôlei adaptado. Tanto que nesse torneio de Garatá, quando a gente entrou dentro de quadro, eu falei pro pessoal, falei assim, a minha equipe de 60 anos, a minha equipe dos 60 anos... Porque tem equipes... São categorias, 50, 60, 70 anos, olha isso, masculino e feminino. E aí, quando eu entrei com o meu time, eu falei pro organizador do evento, que é muito meu amigo, eu falei assim, cara, 2 atletas meus dentro de quadro fazem quase 200 anos. É verdade, só 2. Ele falou, cara, você tá brincando. Eu falei, sério, aquele senhorzinho tem 93 e aquele lá vai fazer 90. Ele falou, cara, você tá brincadeira. Eu falei, não, é sério. É impressionante. Ele falou, cara, mas como é que ele vai baixar pra pegar a bola? Eu falei, fica vendo. Quando ele não conseguia baixar, como ele foi jogador de futebol, ele dava um totinho na bola, subia, pegava e jogava pro outro. Porque pode, na bola adaptado, você pode dar aquele toquinho. Então ele dava o toquinho com o pé para pegar com a mão. Olha isso. Devia surpreender todo mundo. Então, é o que eu falo para você. Bacana. Foi uma adaptação das suas limitações, mas colocou ele em funcionalidade. Você tá entendendo? Por quê? Porque existia ali uma opção de um trabalho bem feito. Tá? É o que eu falo. A parte de segundas e sextas, eles fazem comigo a ginástica de fortalecimento. Então ali eles têm trabalho aeróbico, priorizando também a parte de espaço temporal e tudo, e o trabalho de força contra a resistência, utilizando do elástico. Tá? Então eles têm ali um trabalho completo físico, tanto na parte de condicionamento cardiovascular, quanto na parte de fortalecimento e ganho de massa muscular. Segundas e sextas. Terças e quintas, eles têm o vôlei, treinamento de vôlei. Com toda a parte técnica, fundamento. Então, você já até respondeu que eu ia perguntar se o treinamento era sempre jogar. Não, atleta mesmo. Eles têm ali o alongamento, eles têm a questão dos fundamentos, dos básicos, troca de informações, o coletivo e tudo, para poder fazer. Terças e quintas. Na sexta-feira à noite, ainda tem o rachão. Qual foi a intenção do rachão do vôlei? Foi integrar justamente a família. Você lembra que nós falamos lá atrás? Que há uma distância hoje familiar. Qual foi o objetivo do vôlei adaptado na sexta-feira? Integrar a família e aumentar o fortalecimento de vínculo e convivência social das familiares. Cara, aí bomba. Você vê 2 gerações jogando juntas. O filho com o avô, o filho com o pai, o neto vem, tudo misturado. Então essa é a ideia do esporte em si voltado ao idoso, né? E tem atividade praticamente para a semana inteira. E no sábado de manhã eles fazem a corrida. Eles fazem corrida ainda. Eles têm uma equipe de corrida. Então só domingo mesmo é dia de descanso. Só domingo. Você não deixa os, domingo é missa, os alunos descansarem, não. Tem que ficar em atividade. Mas eles devem ficar ansiosos também. Para a semana, né? Porque acho que ali é um momento de integração. E foi o que o Wagner falou. Apesar da cidade ser pequena, tranquila, chega um momento que é ócio. Era ócio. Exato. Então, ter atividade de segunda assado, ele não tá nem aí. Não, e você imagina até nesse período de pandemia, que a gente ainda vive, mas que teve um período Foi um período que... Como é que foi isso? Foi um período que me preocupou bastante. Tá? Foi a época que eu me vi ali por um curto espaço de tempo de mãos atadas. Falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu tenho academia, e o projeto meu da terceira idade que eu trabalho. E eu não sei se você lembra, logo lá no começo, já era janeiro, fevereiro, eu ficava te mandando muita coisa também. Sim. Eu mando muita informação. Porque eu sempre soube que ele sempre trabalhou com idosos. Então, quando começou a chegar aquela informação, eu falei, cara, vão parar meus alunos.
E esse é meu medo, não pode parar. Os caras estão em atividade física, vai parar de repente e travar todo mundo. Como é que vai ficar o psicológico desses alunos? Como é que vai ficar o colesterol desses alunos e tal? Então, aquilo começou a me preocupar. Até que parou. Pararam a academia, parou, os alunos não tinham o que fazer. Falou, vai ter que ficar dentro de casa, parou. Eu ficava ali falando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu fui na prefeitura e levei uma proposta. Falei assim, cara, vamos fazer uma proposta para o pessoal da terceira idade, porque eles não podem ficar em casa. Sem fazer nada, o psicológico desse pessoal vai embora, não tem jeito, a gente tem que fazer alguma coisa pelo menos para a parte psíquica deles. E aí, na época, a prefeitura falou, não tem como fazer, Wagner, não dá para fazer nada, a gente não tem nenhum aporte para poder fazer, então, infelizmente, não tem como fazer. Aí eu fui para minha casa e falei, cara, o que eu vou fazer? Eu cheguei, olhei pro quarto do meu filho, tinha uns ursinhos que nós compramos para ele lá e não tinha usado, e uns chocolates jogados. Eu virei e falei pra minha ex-esposa na época, eu falei assim, eu vou fazer um bingo online. Ela, mas o que é isso, um bingo online? Eu falei, um bingo online. Ela falou, mas o que é um bingo online? Eu falei assim, vou fazer um bingo cantado pelo Facebook, pela galera, numa transmissão. Ela falou, mas como é que você vai fazer? Eu falei, eu vou entregar a cartelinha na casa de cada um, de forma gratuita, eles vão jogar lá, transmitir. Mas os idosos não sabem mexer. Eu falei, mas aí que vai ser interessante. O filho que está preso dentro de casa com o pai, com o avô, ele vai ser obrigado a ensinar. E isso vai fazer com que eles se comuniquem, que se gere algum dinamismo dentro dessa casa. Alguma coisa tem que ser feita. Aí eu saí distribuindo as cartelinhas de casa em casa. Era 3 cartelinhas que seriam 3 rodadas, né? E falei, vai ser uma transmissão pelo meu Facebook. Vou fazer uma live lá pelo meu Facebook. O primeiro bingo online que eu fiz deu 65 pessoas assistindo, né, jogando ali, e a maioria teve até um pouco de dificuldade, porque já era de idoso. E aí começou os filhos a ajudarem. Eu sei que eu fiz, durante a pandemia toda, enquanto estava preso, eu fiz esse bingo online uma vez por semana. Eu fazia uma vez por semana. Cara, a gente chegou a atingir quase 3.000 pessoas assistindo o bingo online. Como é que você fez pra arrumar prenda pra... E não era só pessoal de Barreira, hein? Não era só pessoal de Barreira, não. Pessoal de fora do país começaram a jogar, que conhecia, falou, cara, o que é esse bingo online? Ele mandava a cartela pelo WhatsApp, cara. Eu achei um aplicativo que eu conseguia baixar as cartelinhas e aí eu mandava pelo WhatsApp, a pessoa conseguia jogar. E as prendas começaram a surgir para poder fazer de comércios, cara, que gostavam. Doava das pessoas que até jogavam, falavam assim, não, tá aqui, pro seu bingo. Chegava, porque eu tinha tanta coisa, que eu virava assim, gente, tinha tanta coisa que eu vou segurar pra semana que vem. E então, o mais engraçado é que o pessoal queria que o Wagner fosse o cantador. Já tinha afinidade. Não podia ser outro. E ali, cara, bombou. Foi, assim, um projeto que eu sem nenhum lucro, né, nenhuma fim financeiro, era gratuito, tanto que quando falaram assim, Wagner, você não pode divulgar bingo na internet. Eu falei, não posso. Desde que ele seja recreativo, eu posso. Eu não posso colocar jogos que apostem. Mas o bingo recreativo, ele é reconhecido. Não, e não tinha nenhum valor pago, nada. Ninguém vendia nada. Para não deixar... Era só para fazer a integração. E o pessoal ficava ansioso, cara, a gente fez 3 bingos online temáticos. Um de festa junina e um de carnaval. O povo participava fantasiado. Não, fantasiado. A gente colocava o chapeuzinho e ia pro bingo. Cara, foi muito gostoso. Foi assim uma sensação... Foi literalmente muito gratificante. E que deu uma aliviada nesse período tensão da galera. Foi que todo mundo... Se você entrar no meu Facebook hoje, você vê a galera falando assim, nossa, queria tanto que voltasse, nossa, por que não voltou, por que não sei o quê. Mas o bingo online foi feito com essa intenção. Eu sempre falo, a gente tem que saber o que a gente vai... quando chegar a nossa hora, né? Todo mundo dorme um dia, vai chegar lá. E eu tenho isso comigo. Eu sempre falo que eu quero saber o que falar quando chegar naquela hora e falar assim, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez da vida que eu te dei? Sabe? Então, eu quero saber o que eu fiz para dar valor nessa vida que eu ganhei de graça. Então, alguma coisa eu tenho que fazer e é por isso que eu trabalho, dessa forma que eu trabalho. Isso é maravilhoso isso, né? E eu tenho certeza que no seu trabalho você presenciou muitas histórias, viveu muitas experiências bacanas. Eu queria que você contasse um pouquinho mais dos seus cases aí de sucesso, algumas histórias aí que te marcaram nesse projeto. Aí você já contou algumas, mas queria que você contasse um pouquinho mais. Como você mesmo falou, no meu currículo lá tem inúmeros projetos, né? Graças a Deus eu tenho bastante projetos e todos eles, por conta de eu fazer com todo esse carinho, com todo esse amor, indiferente se eu estou recebendo ou se eu estou fazendo de forma voluntária, eu trato ele com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo afinco. E um dos projetos que eu fiz para o pessoal da terceira idade também voltado para, como se fosse uma oficina da memória, tá? Para trabalhar com a questão de combater o Alzheimer, porque a atividade física em si ela já tem essa função, né? Que ela produz a irisina para poder trabalhar tentando combater o Alzheimer.
Mas a parte psíquica em si, de fortalecendo, eu criei o cinema retrô. E na mesma pergunta, toda vez que eu chego com um projeto, alguém pergunta assim, que é isso aí, cara? Qual que é essa nova do Wagner? Porque eu chego com cada ideia, vai surgindo e eu vou fazendo. É que eu já sei o que é, eu vou deixar a curiosidade com o Edu. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer o cinema retrô. Ele falou, o que é cinema retrô? Eu falei assim, uma oficina da memória que eu vou fazer. Os caras, mas como que vai ser isso? Eu falei assim, eu vou passar filme da época de 1970, 1960 para eles. Só que para eles assistirem, eles têm que ir caracterizados. Como que eles vão fazer? Tem que se caracterizar. E aí começa Tira aquela roupa do fundo do armário e vai. Tira. E aí meu grupo, cara, começou a confeccionar. E aí o que eles fizeram? Se comunicaram. Pô, como é que era a roupa naquela época mesmo? Usava-se muito isso, usava-se muito aquilo, fazia-se muito aquilo, que era a ideia. Você tá entendendo? A ideia era justamente fazer com que eles começassem a resgatar aquela memória vivida lá atrás. Trazendo experiência, troca de experiência, mas também vivenciando e forçando onde a que parte surgiu isso? Cara, você viu alguma coisa que deu aquele estalo ali? Pode parecer você a coisa mais doida do mundo. Mas eu sou ligado 220, cara. Eu não paro. E as coisas vão batendo, vai vindo. E às vezes eu vejo uma coisinha num filme. Aí já dá um link para uma coisa, pra alguma ideia. Vamos fazer algo e assim que foi. E o cinema retrô foi algo desse jeito, cara. Eu tava vendo um filme. Tinha ingressinho, tinha tudo. Cara, eu mandei fazer os ingressos. Foi até o Carlão que aí pessoa recebendo na porta. Recebendo. Eu todo trajado. Não é. Não é minha boca, não. Se for fazer o primeiro filme produção que o primeiro filme que a gente passou foi o filme do Mazzaropi. Com cartaz e tudo. Com cartazinho longo lá, tinha que entrar, parada. E aonde que era? E eu, as duas sessões, as 3 sessões que eu fiz foi no Rancho, no restaurante Rancho. Rogério o Edu conheceu lá. O Rogério foi um cara parceirão nesse projeto aí, cara. Ele liberou pra gente o espaço sem cobrar nada. Ele falou, Wagner, não, pode usar aqui. O Rogério gostou muito da ideia. O Rogério é um cara que já foi convidado pro podcast também. O Rogério gostou muito da ideia. O Rogério falou assim, cara, que ideia genial. Aí, quando foi o pessoal todo caracterizado, o Rogério achou um barato. Sucesso de público. Foi sucesso de público. Caracterizado ainda. Caracterizado. Deve estar tudo no seu Facebook. Tá tudo no Facebook. Quem quiser olhar lá, tem tudo no meu Carlão vai pôr aqui as imagens. Sabia que é por isso que eu já falei no Facebook. Carlão, depois que nós fomos aí, né, que o Sandro ligou, ó, cadê as imagens do podcast? Agora eu falei que ao vivo, né? Ó, a gente precisa colocar mais imagens. Aqui a pessoa pode pausar. Cara, mas são histórias assim bem legais. O cinema retrô foi muito interessante. A corrida que eu faço no município, eu comecei a fazer corrida como diretor de esporte, né? Eu comecei a resgatar as corridas que eram antigamente uma tradição em São José do Barreiro, nada assim de corridas de alta performance, com grandes estruturas, mas tinha. Mais recreativa. Mas o Edu, se for na corrida de Barreiro, alguma coisa, ele vai reconhecer muita gente, porque as corridas da Unimed, a maioria tá lá. Eles vêm. Isso. Aí então, quando eu fiz a primeira corrida que a gente patrocinou, eles estavam. Quando eu fiz a primeira corrida do Juro, eu fiz a primeira corrida de estrutura nenhuma. Não foi me liberado nenhuma estrutura. Aí eu lembro que o banner estava preso em 2 eucaliptos, cara, 2 paus de eucalipto mal feito. Deu 25 atletas. Aí os caras falaram, cara, desiste. Isso daí não vira em Barreiro, não. Corrida é uma coisa que não vira em Barreiro. Falei, não pode não. Porque tem corredor na cidade. Falei, não, vamos lá, vamos trabalhar. É assim mesmo, as coisas é difícil. Nem tudo vai dar certo na primeira. Falei, vamos lá. E aí fui persistindo, fiz no ano seguinte, fui indo. Até que eu criei a corrida rústica de São José, que era Formosa Barreiro, bombou. Deu quase 800 pessoas. Mas você fez com 10 quilômetros, né? Vários públicos ou só voltado para a terceira idade? Não, tudo nas faixas etárias. Acima de 18 anos, a gente distribuía as faixas etárias de 10 em 10 anos. Entendeu? Até a categoria PCD eu coloquei. E tudo com uma big estrutura. Aí com chip no sapato, né? No tênis, número. Não, se foi ver no tênis, passa pro número. Aí passou no número, o chip, as fitas sublimadas de 2 faces da medalha, a medalha em metal fundido. Camisa, tudo. E detalhe, gratuito. Sério? Só se inscrever. E com prêmio em dinheiro. Os caras falaram assim, cara, você é maluco, você vai pôr um negócio prêmio em dinheiro. Eu falei, não, vamos lá. Deu 800 pessoas na corrida. A cidade não comportou, cara. Foi o que eu fui em cima do carro? Que a gente mandar o motorista do carro acelerar. Foi esse mesmo, porque de tanta gente os caras estão passando. E atletas de altíssimo nível. Só pra você ter uma ideia, uma das corridas minhas eu recebi o Euder. Se você entrar no Instagram hoje, o Euder é um corredor de Barra Mansa que tem corrido pra fora do país direto. Não, teve um cara que ele... O que ganhou, né? Ele falou, eu treinei pra essa corrida. Porque... Quem não conhece Barreiro, é muita subida e descida. Então não é qualquer corrida. Nossa não a pista nossa se torna uma coisa bem desafiadora. Aí depois eu criei o Cross Country Room.
Porque o que aconteceu? A avenida nossa estava começando a dar muito trabalho. Vamos dizer assim, estava tendo que investir demais para poder Porque é na estrada. Porque é na estrada que liga Barreiro a Arapeí, vamos dizer assim, né? E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer um circuito dentro do município usando as estradas rurais. A gente tem umas estradas aqui que são históricas, que passam por 2 pontos lindos. E aí eu levei para a área rural e colocando um cross-country com diversos tipos de pista. De asfalto, a estrada de chão, a passagem de choveu, ia ser a trilha, se chovesse era melhor ainda. E quando chove, cara, eu já tive essa experiência lá em Barreiro. Vou falar... Fez jus é uma aventura, tá? Faz jus a Barreiro. Faz jus ao nome. E aí, cara, bombou. A galera curtiu demais. Na hora que tava saindo, isso eu falo pra você também, que é uma coisa... A gente fez um mapa pelo negócio do GPS, lembra? Exato. A gente passou de carro pra fazer um mapa pra galera ver o circuito, ver subida, ver descida. Não, e foi irado, foi muito bom. E o mais legal é que, assim, ainda enfrento, não vou mentir, eu enfrento ainda algumas descrenças dos projetos que eu aplico, mesmo com todos eles dando certo. Acho que ser muito, às vezes, visionário, e pra mente, às vezes, limitada. Exato. Caramba, Barreiro é isso, só isso. Quer fazer também, mas não tem coragem de meter gente, como eu tô encantado com isso tudo, porque a gente não imagina que existe tanta coisa, né, pra terceira idade, enfim, esse movimento todo lá. Um dos meus idosos, que hoje ele faz academia, hoje esse senhor, além de ser muito meu amigo, ele veio de São Paulo, ocioso, já tinha aposentado, super ocioso, acima do peso, começando a ter picos de pressão. Aí ele foi comigo para a academia para fazer emagrecimento, tá? E aí ele começou a fazer dieta, fazer todo o acompanhamento, a gente conseguiu emagrecer ele. Ele correu essa corrida de Formosa Barreiro de 10 quilômetros, fez ela em 1 hora e 8 minutos, com 65 anos, irmão. 65 anos. Ou seja, aquilo que eu falei, não tem época para você começar. A época é agora, é esse o momento. A questão é, você vai encaixar e vai aderir àquilo que você está propondo para sua vida? Você vai fazer diferente para sua vida? Então encara aquilo de frente. Como que chama aquela senhorinha? Acho que ela é de Tatiaia, ela tá sempre de Mulher Maravilha. A dona Maria de Sá. Cara, ela tá vendo a corrida de Angra, tá na corrida de Barreiro, tava na corrida. E ela ganha, tá? Ela é esposa ela tem quantos anos? Agora ela deve estar com... Não, tem mais. Ela já estava beirando para mais de 70. Cara, é impressionante. Ela com o esposo dela foram corredores profissionais. E eles vão todas as corridas. E ela tá sempre com a roupinha de Mulher Maravilha, mano. São demais. A corrida é sensacional. Eu recebi um atleta de São José, que ele tinha portador de necessidade especial, né? E ele tinha que correr com guia junto na frente para poder ajudar ele ali a fazer a parte dele. Cara, ele adorou. Ele falou da questão do respeito com o atleta, do cuidado com o atleta, que é isso que a gente faz. O diferenciado hoje do meu trabalho é justamente isso, Edu. Eu não vou a fim de ganhar dinheiro. Então eu falei para você, a corrida foi gratuita. Você quer promover algo que agregue valor para as pessoas. Eu falo, você não dá ganância, você faz com prazer. O meu dinheiro eu tiro da minha profissão na academia. Vamos dizer assim, empresário, tá? Então eu tenho a minha empresa, que é a minha academia, ali sai meu dinheiro. É dali que eu vivo. Das aulas que eu dou, é dali que sai meu dinheiro. Os projetos que eu faço, se ganhou bem, se não ganhou, não tem problema. O meu objetivo é promover o evento. Tá? E quando é voltado para a terceira idade, é aquilo que eu falei para você, aí é outro 500, aí já é voltado com coração, aí alma, mexe ponto fraco ali, aí já... ali não tem... Já ganhou, né? Olha, eu levanto para abrir a academia às 5 horas da manhã todo dia, cara. Todo dia. Eu vou Ele vai voltar para Barreiro, o seu podcast é terceira idade, porque eles vão contar a história mesmo, só ligar o microfone e deixar. 5 horas da manhã eu levanto. E no sábado, que seria um dia de descanso, eu levanto para fazer um trabalho voluntário com eles, que é esse da corrida. Entendeu? Então, levanto com o maior carinho. É muito bom. É muito bom. A gente tá para fazer um tour especial Barreiro, né? Tem uns convidados lá que a gente vai visitar. O Carlão tá organizando essa... A gente vai tentar fazer 3 gravações no mesmo final de semana. De repente a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco do seu trabalho. Quem sabe a gente não ir para uma quarta gravação. Pois a gente tá lá, é bom que a gente otimiza o nosso tempo. Já vamos aprender vôlei adaptador, Edu grandão aí. A gente quer ir. Muito legal. Já tá cabelo branco, 60 e quanto que você tá fazendo, Edu? Já pode participar. Eu, dentro desses projetos meus, eu acho que foi o único projeto que eu não consegui emplacar. Fico aí assim um pouco já, que foi o do mascote, né? Eu tentei emplacar um mascote para o Barreiro. Não, ainda vai. Eu acredito que vai. Um mascote, um personagem um mascote para Barreiro. Isso. E aí perguntaram assim, cara, mas por que você quer criar esse mascote? Eu falei, cara, eu trabalho com a terceira idade. Então eu sento ali, fico ouvindo a história deles, contando um pouco da vida deles. Pô, falta essa identidade. A gente perdeu a nossa identidade. Sabe? Você chega ali e fala assim, o que é São José do Barreiro?
Vão falar para você ali que é uma cidade do tropeiro, que é Passagem do Ouro, né? Que tem a sua Serra da Bocaina. Tá, mas a gente é mais que isso. A gente é bem mais que isso. O povo de Barreira é bem mais que isso. Se você sentar e conversar com qualquer indivíduo ali, que você pare para ouvir um pouquinho da história dele, você vai ver que é mais que isso. E aí eu criei o mascote. E aí o pessoal sabia o que era o mascote, eu criei o poema do mascote. Você podia ter trago o mascotinho, hein? Podia. Mas já existe o personagem. Existe o personagem, o Zé Barreirinho. Já foi divulgado, já tem. Não é segredo, não. Foi que a Du fez. Foi a Duana que fez. Ela fez ele em feltro. Né? Aí tem ele tanto com o violãozinho e tem um outro que é ele com os raminhos de café. Que embora isso você vai ter que colocar, Carlão, porque as pessoas... Eu tô curioso para conhecer. E aí, para apresentar esse mascote, eu criei 2 poemas. O poema que conta quem é esse Zé Barreirinho e depois o poema que já começa a contar as histórias desse Zé Barreirinho, que é um pouco da história de Barreiro. É um personagem com storytelling, Edu. Mesmo. Tá pronto aí. Essa mente aí, né, deve estar fervilhando aí já, porque não para. Cara, o poema do Zé Barreirinho eu fiz, acho que com 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. É grande ou... Não, é curto. Fala aí então pra gente, que a gente quer conhecer. Pra ver se agora quem sabe faz gravado. Vambora, deixa eu ver se tá no esquema. Pode ir que dos 2 poemas que eu fiz, um foi falando quem era o personagem. Então foi uma forma de poema simples, lógico, dentro daquilo que eu sei fazer. Mas foi... E aí falava assim, Zé Barreirinho, sujeito mateiro vindo do sertão, que a vida no campo foi sua opção. Na terra, no barro, varando o estradão, de foice inchada e calo nas mãos, com a simplicidade de um povo guerreiro, que viu do barro surgir o nome Barreiro. Tendo São José como seu padroeiro, resgatando as origens pelo Brasil inteiro. Chapéu de palha, camiseta de flanela, barba cerrada, botina e fivela. Carrega nos braços a sua viola, nos ombros cansados a sua história. Zé Barreirinho, sou eu, é você, das nossas origens, do jeito de ser. Esse foi o primeiro poema que eu fiz. Nossa, sensacional. Você fez em 15 minutos? 15 minutos. É um prodígio. É uma fábrica de projeto. Ele não tava poeta. É uma fábrica de projeto. Você nunca pensou ser publicitário, não? Ser da área, né, Carlão? Fazer eventos. E aí depois a gente quis dar o prosseguimento, né? E aí eu peguei e criei a Histórias do Zé Barreirinho. Aí tinha que falar Histórias do Zé Barreirinho. Acordo cedo, olho pro morro, eu vejo o dia clarear. Sol nascendo, as aves cantam e todos indo trabalhar. Vejo o sorriso, os bom dias, cada um pro seu lugar. Aqui é calmo, sem correria, melhor lugar para se morar. Pra quem não me conhece, sou o Barreirinho e venho aqui me apresentar. Numa boa prosa, café no bulho e até broa de fubá. Pode chegar, fica à vontade, o dia acaba de começar. É tanta história que eu nem sei por onde eu devo começar. Temos palmeiras, maracanãs e até mesmo sabiá, cachoeiras e correntezas, algumas perfeitas para nadar. E se tá frio, não se preocupe. Temos fazendas para visitar. Aqui é tudo diferente, só você vendo para acreditar. Sento na praça, tem a igreja com casarões a rodear. Por ruas de pedras brutas, vemos a história caminhar. Aqui é tudo diferente, só você vendo para acreditar. Aqui é Barreiro, nossa terra, pode vir, pode chegar. E aí vamos distribuindo. Eu imagino, enquanto ele tá cantando, engraçado, meu sempre tá fazendo uma violinha aí. Como que isso não vingou, cara? Não é possível. É muito bonito. Além de ser muito. Eu me senti indo das origens também, né? De Barreiro. Não, mas você também é de cidade pequena, então, querendo ou não, dá uma nostalgia e retrata o orgulho de ser de lá. Exato. Essa muito legal. Não tenha dúvida. Uma das coisas que eu vi no meu projeto com a terceira idade foi isso. Eu me tornei muito mais humano. Eles falam lá, a maioria deles fala assim, nossa, a gente aprende bastante com você. Eu falo, na realidade, quem está aprendendo sou eu. Eu estou aprendendo a ser um ser humano muito melhor porque está com eles. Eu acho que a gente está longe de ser aquilo que realmente deve ser. Eu sempre falo, eu estou longe de ser um ser humano que presta. Eu brinco com eles, eu estou longe de ser um ser humano que presta. Mas vocês me fazem ser melhor cada dia. Porque eu aprendo muito com eles, sabe? Você vê trocas de experiência, de vivência, de sofrimento que passaram. Alguns falaram assim, nossa, eu vim jogar vôlei, eu trabalhei desde pequenininho. Então, essas coisas que a ideia foi essa. Esse projeto que foge totalmente da minha alçada, vamos ser sinceros, ele teve esse intuito. Não foi um intuito de promover nada, de ganhar nada com isso. Foi de tentar resgatar aquilo que às vezes está muito parado, sabe? Tá muito morto. Esse aí é o seu pagamento. Esse aí não há dinheiro que pague, que você ganha tendo esse retorno aí da resposta e das experiências que você vive, né? Então isso é muito bonito, né, esse trabalho. E é uma história inspiradora para quem, né, vai te assistir e de repente quer seguir
pouco essa linha de trabalho, o que você aconselha, né? Falando assim para quem quer começar ou então já atuar na área. Olha, eu falo os idosos na própria cidade. Eu falo que hoje, trabalhar com idoso, você tem 2 grandes lucros. O financeiro, porque é um público que depois que você conquista, ele está com você o tempo todo. E a sociedade, o idoso está cada vez mais longevo também, né? O idoso está cada vez... A perspectiva de vida nossa é maior hoje, né? Ela já é maior. Então, em busca da qualidade de vida, hoje o idoso procura um profissional que esteja voltado à qualidade do que ele quer. Ele se tornou também mais exigente. Então, se você quer trabalhar hoje com o idoso, aprenda a respeitar todas as limites e adequações deles no sentido psíquico e físico, tá? Se especializa na área. Procura saber o que hoje de moderno você aplica para o idoso, porque ele quer isso. Ele quer isso, ele quer esse dinamismo, ele quer se sentir ativo, ele quer mostrar a ser tratado como um coitadinho, sem o inho, né? Eu sempre falo, nunca infantilize um idoso. Ninguém ali é incompetente, ninguém ali é incapaz, pelo contrário, a maioria deles ali tem muita te ensinar. Você se surpreende de ver, né? Igual você falou, o senhorzinho lá de 93 anos, né? Bicando a bola. Não, você vê, você pode ter certeza que você tem muito a aprender. E somando na vida deles, você ganha um cliente com qualidade. Então, não acho que trabalhar com idoso não é ganhar dinheiro, porque não é ganhar dinheiro. Um município, por exemplo, igual o Volta Redonda, que é grande, o acervo é muito maior, né? E o número de profissionais que trabalham nessa área é muito pequeno. A maioria dos trabalhos voltados para o idoso está com trabalhos mais voltados com a parte pública. Você não tem muito particular tendo trabalhado com idoso. Tá? Você não vê, por exemplo, você vê estúdio de mulheres, mas você não vê estudo para idoso. Entendeu? Então, quem quer trabalhar nessa área começa a entender o que é o trabalhar com idoso, quais são a fisiologia do idoso, a fisiologia do envelhecimento, a bagagem que você tem que ter para trabalhar com qualidade, para aplicar as técnicas de qualidade, oferecer resultados palpáveis para aquele idoso e ele captar cada vez mais idosos para você. E aí sim, você vai ter uma bagagem de alunos que não tem essa de frio, verão, chuva, não. É aquele que vai por qualidade de vida. Hoje, você vai para academia, aquele pessoal que procura academia por causa de verão, depois que entrar o frio, a maioria some. Não some. É normal, você pode entrar na academia na época do inverno, tá todo mundo vazio. Você vai no verão, tá lotado. No tanto que então, quem gosta muito de academia mesmo, chega essa época do verãozão, nem gosta muito. Porque fica muito cheio. Agora o idoso não, ele vai por qualidade de vida, ele vai por saúde, ele vai procurar você. Então, pode ter certeza, é um público muito satisfatório. E você tem, assim, algum curso, alguma especialização que indica, ou é buscar mesmo? Como é que você busca o seu conhecimento se aprofundar? Aqueles que quiserem fazer também, agora eu posso, né, aplicar curso de especialização para professores de educação física na área do trabalho para idoso. Legal. Ano que vem eu quero ver se eu consigo lançar meu artigo científico sobre o trabalho de força contra a resistência na qualidade de vida do idoso. Tá? Então, a ideia é capacitar profissionais. Então, quem quiser, eu posso aplicar esses cursos. Mas o curso, a fisiologia do envelhecimento é a base da bagagem. Tá? A partir do momento que você conhece a fisiologia do idoso, você já começa a entender as técnicas que você tem que trabalhar. Qual o tipo de fibra que ele perde, qual é a necessidade que o corpo pede à medida que vai se envelhecendo, qual o cuidado que você tem que ter, qual as técnicas de avaliação que você tem que fazer. E aí sim, a partir do momento que você conhece o seu cliente, vamos dizer assim, aí você consegue aplicar as técnicas corretas. Muito bom. Você já deu um spoiler, porque era a próxima pergunta que eu ia te fazer. O que vem por aí, você já trouxe, mas como a cabeça, né, de Wagner fervilha, tem mais coisa. O que vem por aí, além de... Em agosto eu tenho o meu 3º ano do meu campeonato de vôlei adaptado do município de São José do Barreiro. Já tem 2 anos, ele leva o nome da minha falecida tia, que jogava muito vôlei. E eu criei um torneio com o objetivo de homenageá-la. A gente já foi 2 anos, sucesso. E agora, em agosto, a gente foram 4 cidades nas 2 primeiras edições, né? 4 cidades jogando com as 3 categorias. 50, 60 e 70 masculino e feminino. Agora são 10 cidades no município, por 2, 3 dias de evento, tá? E já pela federação, já reconhecido pela Federação Brasileira. Como que cresceu, né? Muito. Muito. 2 anos. Você chegar no evento da CBVA, cara, em Guaratinguetá, mais de 700 pessoas ali, mais ou menos 700 pessoas. E a galera chegar e falar assim, e aí, quando vai ser seu torneio? Pô, cidade tudo quanto é canto. Santa Isabel, o pessoal, a equipe de Santa Isabel fala assim, a gente quer jogar seu torneio. E não é uma cidade tão próxima, para quem não conhece. Em São Paulo tem um jornal chamado Jornal da Melhor Idade. Um dia eu tava deitado, meu celular tocou,
ou a pessoa se apresentou e falou assim, eu sou redator do Jornal da Melhor Idade aqui de São Paulo, fiquei sabendo do seu torneio de vôlei que vai ter aí, eu queria saber um pouco sobre esse torneio, que a gente queria divulgar aqui no jornal, que o pessoal aqui de Suzano está comentando, e na época só tinha as 4 cidades. Foi que o pessoal de Taubaté que iria participar, conhecia alguns e começaram a falar, e aí o jornal quis fazer a matéria e fez uma matéria super interessante do torneio. Os próprios idosos estão mais conectados, né? Sim, estão muito mais. Para anunciar, para falar isso mesmo. A vantagem do vôlei adaptado é que, embora ele não seja uma coisa reconhecida como algo, por exemplo, com a mesma coisa que o futebol tem hoje, né, a modalidade ela consegue estar bem próximo, o profissional do amador ali. Ele cria esse braço de aproximação que você pode estar dentro de uma quadra jogando com alguém de altíssimo nível, que foi o caso do pessoal de Barreiro. E jogaram dentro de um evento onde estava o 2º e o 3º melhor jogador do vôlei adaptado do Brasil. Você tá entendendo? Então, aproxima mais, né? Algo que a gente, de repente, aqui disputando. Se você fosse no futebol, por exemplo, você não conseguiria. Qual que é a chance de você entrar dentro do campo com o Neymar da vida? Não, e que bom que existe, né? Tudo isso você trouxe assim pra gente. E a gente fica feliz de saber que tem todo esse movimento lá em Barreiro e que acontece também em outros lugares, porque senão não teria esses campeonatos aí a nível nacional, até mundial também, que é muito bom. O campeonato de vôlei tem no Sul-Americano, tem campeonato Sul-Americano. Ó, eu sei que a gente ainda tem muito conteúdo que a gente pode ainda, né, gerar aqui nesse bate-papo, explorar, né? Porque ainda tem mais coisas, campeonatos, né? Assim, ele participou também de fisiculturismo, olha só, a gente não vai conseguir entrar hoje nesse assunto, mas que fique um spoiler para a parte 2, quem sabe até em Barreiro, porque tem muita coisa aí, daqui a pouco vem novos projetos, aí a gente vai explorar mais. Aí você conhece pessoalmente o Zé Barreirinho lá também. Zé Barreirinho, aí a gente vai ter um mascotinho aqui, vai ser bacana. Mas enquanto isso, vai, Carlão, só deixa aí. Então, Wagner, muito boa a sua participação. 1 hora passa muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo. Mas a gente queria que você indicasse alguém para estar aqui nesse bate-papo com a gente. Pô, que legal, cara. Pode indicar 2 pessoas? Quando você quiser. Se quiser, eu acho se lembrar depois, manda mensagem pra gente. Super interessante para vocês trazerem aqui. A Suzy Nutri, é uma colega minha de São José. Muito gente boa, tem uma bagagem grande, tanto na parte de nutrição quanto na parte de corridas, e ela tem esse braço aí de social e tudo, bem legal. E o outro é meu amigo Ivas Mira, cara, um atleta de fisiculturismo top de linha, o cara tem ganhado todas as competições que ele disputa na categoria dele, um cara esforçado pra caramba, um atleta de altíssimo nível, muito grande. E tenho certeza que se você viesse com ele aqui, ele vai falar muito sobre vocês, sobre o alto rendimento do esporte, né? O fisiculturismo que eu disputo... Aí você tem que estar trincado, hein, Edu? Tem que me preparar. Vou aqui, vou me preparar aqui, ó. Aí quando ele vier, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Antes de começar, eu já peguei uns bisu aí, já tô no esquema. O Ibas é sinistro, velho. Aquele lá sobe no palco para ganhar. E ele é um cara super do bem, um cara sangue bom, muito amigo. A gente vai, talvez em novembro, a gente vai estar disputando junto a competição em Minas, em BH. Mas eu tenho certeza que se vocês trouxessem ele aqui, vai ser um cara... E a gente divulga no Aquela competição que eu fui com você em Cabo Frio, a gente tava com a camiseta dele, não é? Tava com a equipe, fazia parte da equipe do Ivas Mira. Né? Legal. Não que eu fui participar, fui acompanhar só. Carlão, chega lá, né, Carlão? Vai ser eu só fui acompanhar só. Mas aí a gente divulga, quando chegar perto, você manda pra gente, a gente tenta bolar aí alguma coisa, que a gente gosta disso. Perfeito. Parte 2 é sempre especial, né, Carlão? Com certeza. A gente bola alguma sempre coisa fora do AP e alguma coisa doida aí. Mas, foi um prazer receber você. Eu, particularmente, fiquei encantado em conhecer sua história. E o mais legal de ver, essa aqui que é de ver o seu brilho no olho quando você fala do que você faz. Né? Que a gente sente assim, que você tem tanto amor por tudo isso, que cativa. Então é por isso que as pessoas querem que você comande o bingo, que você promova isso, que você tem isso. Você cativa as pessoas com a sua empolgação. Porque você acredita, e o que você acredita, você faz com que a gente também confie no seu trabalho. Então, foi sensacional. Quem quiser conhecer mais seu trabalho, né, siga o arrobinha que tá o Instagram aqui na descrição. Tá nas redes sociais, no Spotify, né? Qual que é o arroba para quem estiver escutando? É @Wagner o Personal. Isso aí. E mensagem final Wagner pra gente. Com v, né? Wagner com V, isso aí. Nacional Brasileiro. Só deixa aí pra gente encerrar com chave de ouro. Eu queria agradecer esse convite, adorei o papo também, muito legal. Foi o que você falou, tem muito conteúdo, né? São quase 20 Uma anos. Aula! São quase 20 anos de trabalho aí, sempre muito árduo. Mas que bom que pude passar um pouquinho disso que a gente faz. E realmente é com muito carinho, com muito orgulho que a gente faz esse trabalho.
e temos muita coisa para fazer, tá? Tem muito projeto, espero que vocês ainda possam ver muitos e muitos projetos meus e que cada vez a gente consiga aplicar e buscar melhorias. Eu sempre falo, quem faz pra gente é muito bom, mas quando você faz pelo próximo é melhor ainda. É isso que a gente vai. Isso aí, quando eu falei que o cara é brabo, é porque ele é brabo mesmo, mas assim, essa casca aí toda aí robusta, tem um coração aí de ouro, que com certeza vai fazer muita gente feliz ainda e vai promover muita coisa boa ainda. E a gente torce por isso e que fique a deixa aí para parte 2. Tá bom? Isso aí. Tchau, gente! Valeu, galera!